Diz-me o seu nome, se faz favor. José Domingos Vela Canto, Que idade tem? 81 anos. Que profissão tinha e a sua relação com o Forte da Graça? A minha profissão era trabalhador do campo, até vir para a tropa. Pois, é claro, seguia a vida militar, estive em diversas unidades e fui a 3 províncias ultramarinas. Índia foi a primeira, depois fui para a Guiné e depois, no fim já em Moçambique, que estava lá quando se deu o 25 de Abril. Quando esteve a primeira vez no Forte da Graça, em que ano foi? Foi em 1971. Era soldado, sargento, oficial? Era sargento. Sargento. Era segundo sargento. Conte lá histórias do Forte, quando lá esteve. Na altura, havia lá muitos presos. Muitos. Mais tarde, a primeira vez que eu lá estive, havia bastantes. E eu era encarregado da secção de fardamento. E tínhamos o que era o comandante do DD, porque havia... A DD é parte do depósito disciplinar. O comandante do Forte da Graça, nessa altura, era o Sr. Coronel Duarte Silva, de Infantaria. Porque há um Coronel Duarte Silva também de Cavalaria. E o comandante do DD era o atual Coronel Amando da Silva, que era capitão nessa altura. E depois resolvemos fazer uma pastelaria. Íamos lá, fornecíamos bolos para a cidade. Fazia-se toda a qualidade de bolos, com os preços. Depois vinham a ser distribuídos na cidade. Conte lá como é que nasce a pastelaria, onde é que está o pasteleiro, quem é essa gente toda, conte tudo. E quem é que vendia? A pastelaria saiu da ideia do Sr. Capitão Amando da Silva na altura. Depois disse-me se eu queria assim, para chefe da pastelaria. Pronto, eu não percebia nada de bolos. Isso é pura verdade. Falou-se com os presos, havia uns que já sabiam, que já eram pasteleiros, com certeza, na vida civil, porque quando se começou logo em Forte. Fazia-se bolos de todas as espécies, até inclusive livros, dos bolos faziam-se livros de aniversário, com o exemplo de um livro. Mas correu sempre dar mil maravilhas. Eles comiam bolos, eu comia bolos, pronto, e eram distribuídos, eram vendidos, distribuíam-se cá, mas eram vendidos cá, né? Ao Caçadores 8, à Casa da Reclusão, alguns aqui para lanceiros, tudo. E assim se passou aquele tempo todo. Mas nessa altura a disciplina era muito grande e sempre foi. Mas corria tudo às mil maravilhas. Lembra-se quantos presos lá estavam, né? Em 71? Em 71 deviam estar à volta de 200 e tal, entre os 200 e tal e os 300, para aí assim, mais ou menos. Depois, quando lá tive a segunda vez, é que só eram 40. Já foi depois do 25 de Abril? Não. A segunda em vez? 73. Teve em 73? Em 73, que a balei de lá... Não, fui em 71 para lá e depois em 73 fui para Moçambique. Quando voltou foi em 85? 85. Aí é que já havia poucos? Já, era à volta de 40 só. Foi já quase no fecho, no fim do próprio Forte. Não, porque depois em 82 eu vim de Porto Alegre para ali. E a balei dali em 85, mas vim para a Casa da Reclusão com os presos que lá estavam. Trouxe-os para ali, que nessa altura já eram pouquinhos mesmo, já não eram 40 nem
Era aí às voltas de 9 ou 10. Já. Acabou o depósito. Não, o depósito continuou. Eu é que trouxe aqueles presos para aqui, para a casa de reclusão. Deixou de haver presos no forte. Pois nessa altura deixou, porque era escasso já. E ficou alguma guarnição no forte? Não, o forte ficou lá com o comandante e tudo. O comandante era o falecido coronel Mateus. Ele é que foi o... Mas não tinha nenhuma atividade já. Tinha atividade normal. Normal até tinha lá, havia lá os soldados. Estava lá um pelotão de soldados. Mas já sem presos. Não, presos já não havia. Isso foi eu que os trouxe. Trouxe, não, eu vim para a casa da reclusão, eles vieram e eu mais o sargento Pissarra, viemos com eles para aqui, para a casa da reclusão. E ali terminei, depois em 87, em 85, em 87 passei à reserva, ali na casa da reclusão. Em 71 havia acima de 200 presos. Havia. E eles estavam lá condenados por quê? O que é que tinham feito? Isso agora que eu não lhe posso explicar. Diversas. A maioria eram desertores. A maioria faltavam à tropa, pronto, depois eram desertores. E outros fugiam, mesmo já depois de cá estarem. Até daqui do forte ainda fugiu um ou dois. Como é que um tipo consegue fugir do Forte da Graça? Já lá estavam os tubos que era para a água ser canalizada, mas tudo estava solto. E era para aí desta grossura, mais ou menos, assim. Não sei se conhece o Forte. Aquela parte lá de trás, está o palácio, aquela parte lá de trás, onde estavam lá os porcos e as ovelhas. Ao fundo, aquilo tem o que para aí, não quero exagerar, mas tem mais de 20 metros de altura. O tubo estava lá solto, que era para vir. Como é que às 7 da manhã um tipo conseguiu vir de lá, tinham que estar, isto é a minha ideia, tinham que estar lá pelo menos 3 ou 4 a segurar o tubo lá em cima, um tubo solto daquela grossura a vir cá para baixo. E ao fundo, onde batia o tubo, estava uma sentinela que guardava ali aquela zona das ovelhas e tudo. E a sentinela devia lá estar. E a hora que ele lá saltou, a sentinela tinha ido a ver, porque tinha ouvido barulho lá para o outro lado, aquilo tudo combinado. Passados 8 dias, o gajo escreveu, o gajo é o termo, o soldado escreveu lá da Bélgica a dizer que já estava na Bélgica. Mas como é que eu ainda hoje estou para ver o tubo, uma altura daquelas, um tubo assim, tinham que estar lá 3 ou 4 soldados presos, que eram presos todos. Que se foi para lá um, foram mais. E ninguém foi capaz de descobrir quem tinha sido. As coisas acontecem de toda a maneira. Ainda é do tempo da barrilada. Não. Quando eu para lá fui já não havia barrilada. Foi também na altura capitão, comandante, que acabou com a barrilada. Foi nessa altura. Quando eu lá cheguei já não havia. Portanto, quando eu lá cheguei já lá estava o capitão Armando da Silva. Portanto, não faço ideia quando. Mas também não devia ter acabado há muito tempo a barrilada. Conte lá mais histórias desse tempo do Forte. Então, as histórias, aquilo era o normal, corria tudo dentro da normalidade. Eles, os presos até, nós tínhamos lá um que era, salvo erro, o pai era major, um preso, era o chefe dos presos. Mas eu, por exemplo, entrava de sargentia, agora falo por mim, os outros não, entrava de sargentia, só lhe dizia assim, Santos, se houver algum problema é contigo. Havia sempre, porque era raro à noite que eles não, por tudo e por nada, apareciam um com uma perna riscada, ou arranhada, outra com a cara, havia sempre. Então,
Caíam nas escadas, caíam todos nas escadas. Era assim, pronto, e estava tudo resolvido, não havia problemas. A gente, nessa altura, havia a censura. Nós tínhamos que ler as cartas que mandavam. Mas ali entrava de tudo. Sabe como é que eles transportavam a água ardente lá para dentro? Era nos tubos enrolados à cintura. Tudo. Entrava o dinheiro, as notas, entravam nas nozes, dentro das nozes. Mas isso eram esquemas que eles arranjavam que tinham sempre dinheiro. Conte lá mais esses esquemas. Conte lá essas histórias todas, desses esquemas que eles tinham, o que é que entrava, o que é que se vendia. Lá não faltava nada, o preço não lhe faltava nada. Pronto, eles tinham os seus esquemas, que eles também não descobriam. Havia coisas que a gente conseguia saber, mas e agora a maior parte delas, mesmo que a gente quisesse saber, desde que não houvesse prejudicado, ninguém prejudicado, a gente fechava os olhos. Foi sempre assim, ia de ser. Até o caso de hoje nas prisões não entra lá a droga a toda hora, é o que se está a ver. Ainda, pois aqui tem um caso até desses, aqui, mas essa já não foi no Forte, foi aqui na Casa da Reclusão. Só que há histórias do Forte. Foi, mas essa também é derivada à droga. Não havia droga na segunda vez que esteve lá em 85? Não, isso não se constava, nunca foi lá ninguém apanhado com droga nem nada. Agora, dinheiro que ia dentro de nozes e passas de figo e dessas coisas todas, isso entrava lá. Que a gente, se fosse a partir, mas nós sabia bem. A gente éramos obrigados a fiscalizar. O sargento que estava de sargentia tinha que verificar tudo. Encomendas que vinham, coisa assim. Havia quem fizesse assim muito caso e outros que não faziam. Eu sou armado em bom. Não estou armado em bom, mas eu, o serviço correndo bem, pronto, queria lá para saber do resto. E tinham que controlar a correspondência? A correspondência era lida por nós nessa altura, em 71 ainda. Ele ia para quê? Para quê? Porque, não sei, eram as ordens que havia. Está bem, e que ordens lhe davam para o senhor lia e que instruções tinha para... Não, se visse alguma coisa que não interessasse ou que tivesse, ou que desconfiasse de qualquer coisa, essa carta já não ia às mãos dele. Ia primeiro lá para o comando. Assim. E as encomendas que eles recebiam também eram abertas? Era tudo fiscalizado, tudo. E quando iam às visitas? As visitas já eram assim um bocado, mas porque tinham cá à entrada, quando a gente entra no Forte, depois está a ponte, antes da ponte estava ali, era a sala de sargentos, e do outro lado era o porto que lá estava, e ali havia ali uma casinha ali ao lado para as visitas. Ia-se a buscar o preço para falar com o familiar. E estava a sentir lá à porta. Mas não havia, o preço ainda estava lá dentro a ouvir a conversa, estava com o preço, a sentinela estava cá fora, eles ouviram. E a pessoa podia entregar tudo? Pois é, pagar, mas só depois lá dentro já era revistado. Isso já podiam levar o que quisessem, mas desde que ele entrasse lá para o coisa era logo revistado. Tudo. E não havia problemas com sexo ali? Como é que era a vida sexual daquela gente? Devia ser complicado. Isso havia de certeza, porque quando ia, por exemplo, qualquer vez iam 2 ou 3, eles escolhiam logo um. E essa noite nem Santo Antônio das Areias o salvavam. Isso era sério, porque eles punham-se à espreita logo, olha, Beatriz. Vinham 3, um era eleito logo, pronto. Nem Santo Antônio das Areias o salvava. Era tudo assim. Estas coisas a gente não assistia a nada, mas sabíamos. E o curioso é que o tipo não se queixava. Não havia queixas de ninguém, dos outros. Não havia nada.
Era tudo abafado. Isto são realidades. É assim. Por isso tinha que haver um chefe que mandava nisso, não? Alguém tinha que controlar. O chefe era o chefe, havia o chefe que eles obedeciam como. O chefe deles era sagrado. Agora, ao caso dos santos. Mas ele também os abafava. Não é? Assim, eles sabiam bem, então, pronto. Porque aquilo tinha. As casernas eram muito úmidas. É tudo à volta. Às vezes que a gente entrando no palácio, do lado direito, eram as secções. Não eram as casernas, eram as secções onde eles dormiam. Estavam, nessa altura havia 3 secções. Mas aquilo era muito úmido. Então, tanto que eles, mais tarde, tiveram que comprar um gerador porque a luz não. A umidade estragava a eletricidade toda. E depois compraram o gerador, nessa altura, ainda lá estava. Custou alguns 6.000 contos e também não deu resultado. Porque aquilo a água, diziam que a água que cai toda no forte, em cima do forte, vai para uma cisterna que está lá. Está ali um sargento Morelli, daquele lado, meteram lá uma vez uma bomba de alta potência e não foram capazes de mandar abaixo. Mandar abaixo? A água, não foram capazes de tirar a água toda. E aquilo dá a impressão que, além do que vinha do astro, que era nascente. E talvez seja mais ou menos o dobro desta casa. Grande. As casernas, digamos assim, onde eles dormiam eram muito úmidas. Era tudo úmido. A umidade vinha para as paredes todas. No inverno era complicado. Tinha lá as camas, estava sempre asseado. As camas tinham os cobertores, mas não. O frio não tinha que aparecer à mesma. Aquilo é muito úmido, porque é a umidade. E no verão? O verão, agora a gente queixa-se aqui do calor. O calor cá no Alentejo foi sempre o que está a ver, e eu já tenho dito e continuo a dizer, o mês que entra amanhã, ponho o sapato com ele, aquilo, às vezes há até anos que é muito diácono, também de calor, mas o calor passava-se bem. É diferente, está a ver, que o céu úmido, em princípio, o calor não vai lá. Eles não tinham, vamos lá ver, não podiam andar em liberdade por cá. A maior parte do tempo era passado nas casernas, nas secções, a gente chamava de secções, as casernas, onde eles estavam. Lembra-se do horário deles, de um dia normal? Não, então era a alvorada, como... Que horas? Era à volta das 7 horas sempre. A alvorada, depois cada um fazia a sua vida dentro do coisa, porque aquela parte eles cá para fora não vinham, cá para os outros lados, está ali o reduto, chama-lhe a gente o reduto, onde dá a volta do forte, ele ia que andava, porque cá para fora não vinham. Às vezes, se houvesse uma ou outra que a gente precisasse de cá vinha, mas isso vinha com a gente ali. Eu fiz uma vez, eu arranjei ali umas casas da minha filha, trazia de lá 2 pedreiros. Isto estou a falar contra mim, mas autorizados. Tudo autorizado. Porquê? Mas trazíamos daqueles que tínhamos confiança neles, já sabíamos porquê. E não vinha armado. Eles, se quisessem, abalavam, mas não. Pintaram-me lá as casas todas lá ali na Boa Fé. Vinham muito à cidade deles? Pouco. Vinham mais. Vinham ao dentista, arrancavam para aí dentro uma coisa sentado. Aqui é o hospital militar.
queixavam-se de qualquer coisa. Isto lá, o tipo que estivesse a dizer-nos termos lá um doente, não, isso não, vinha para aqui para o hospital militar. Lá isso, o tratamento quanto à saúde era impecável. O gajo se queixava, porque ia lá o médico também lá ia. E normalmente tínhamos lá um enfermeiro, sempre. Vinha com ele aqui ao médico, se ficasse internado, ficava. Mas cuidou-se sempre da saúde deles. Ninguém se pode queixar que foi maltratado quanto à saúde. E eles o que é que faziam nos tempos? Não tinham recreio, não jogavam a bola? Não. Não havia atividade nenhuma nessa altura. Lá nas secções e tudo, mas não tinham atividade nenhuma fora das secções. Não vinham para o ar livre? Não vinham cá para uma zona livre? Não. Só os 10 que nós tínhamos lá 10 que eram aqui da Casa da Reclusão. A Casa da Reclusão ainda não estava acabada. Só faltava ligar a luz. Esses é que tinham uma hora de recreio. O sargento ia dar-lhe uma hora de recreio, mas esses não viviam lá dentro de coisa. Era cá. Está a ver a ponte, por baixo da ponte, tudo à volta, eram os fossos, pronto. E aí é que estavam os 10 da Casa da Reclusão. Por acaso, digo hoje com orgulho, não tinham maçanite, não tinham onde se sentar, não tinha nada. E eu consegui falar com o comandante, fizemos lá uns maçanitas e, em vez de levar para lá cadeiras de cimento, que deve lá estar ainda hoje, que com certeza não derrubaram, lá estavam umas mesas e os bancos todos de cimento. Eu era o responsável já, isto já foi agora muito mais tarde. Já foi Em 85. Antes de 85. Foi 85. Porque da outra vez não tinha nada. Havia lá o preço da Casa da Reclusão. Eu só naquela altura que estavam lá 10. E em 71, eles tinham casas de banho, tomavam banho? Tinham as casas de banho. Tinha lá as casas de banho. Havia lá água para se lavar todo dia. Já depois, em 80 e 85, é que já estava muito mal mesmo para eles. Mas também eram só já 40, à volta de 40. Que lá estavam, mas de qualquer das maneiras. Então, eles não tinham nenhuma ocupação? Nada, não. Ocupação. Em 71 estavam sempre presos? Estavam sempre presos. Não tinham recreio? Não, esses não tinham recreio nenhum. Os que tiveram recreio, mas isso já foi depois, anos mais tarde, em 70, 85. Porque nas cadeias há sempre um pátio para passear, para apanhar ar. Ali não. As secções eram muito grandes, aquilo é tudo à volta. Está a ver? Então, são divididas. Porque esta não tem comunicação com a outra, porque eles lá sabiam, não havia portas. Mas as secções eram todas assim à volta, tudo do lado direito. Uma atividade não havia nenhuma, pronto, de maneira nenhuma. E no forte, a guarnição tinha lá cavalos, ou tinham mulatos? Não tinham porcos? Porcos, havia lá porcos e ovelhas. E ovelhas? E frangos, coelhos. Criava-se lá isso tudo. Quem é que criava isso? Era um primeiro sargento Ribeiro, que já faleceu há uns anos. Ele é que é o encarregado lá daquilo. Mas aquilo era para distribuir depois para o pessoal, oficiais e sargentos e praças, pronto. Mas pagava-se. Ninguém trazia de lá, ninguém, cá de nós, não é? Trazia, a não ser os que lidassem lá com eles. Com certeza que eu, se estivesse a tomar conta de uma coisa, não ia a pagar, a distribuir aos outros e eu iria a pagar. Isso, a realidade é só uma, não é? Mas pagávamos. Trazíamos um coelho por 70 escudos, pagava-se, é logo.
trazíamos um frango, trazíamos ovos, trazíamos isso, tudo isso era pago. Não há ninguém que os trouxesse lá que não fosse pago, se não ser, pronto, com certeza quem estaria lá a tomar conta deles, bem, orientar aquilo, com certeza não ia pagar, se fosse eu não pagava. Não eram utilizados no rancho. Não, isso era tudo para distribuição. Era tudo para distribuição. Não se fazia lá nada. No rancho não se metia lá nada disso. Não utilizaram. É possível. Voltando a 71, como era, por exemplo, a que horas é que eles comiam e quem é que fazia a comida, se eram os presos? A comida, os cozinheiros eram presos também. Explique para as pessoas. Eles é que faziam comida, depois estava lá uma sala em frente onde eram as secções, o refeitório onde eles comiam todo. As horas, o café, saía tudo, a formatura lá, formavam cá a entrada, chegavam lá, estavam assentidos, quando o sargento os mandava sentar e podiam comer. Não havia ninguém que dissesse que a comida que estava crua ou que estava. Isso não podia, ninguém se podia queixar da comida. Não havia ordem nenhuma. O que se queixasse já sabia que era castigado. Tinha que comer o que estava. Tinha que comer o que estava. E que castigo tinha? Eram encerrados cá na redonda, como lhe chamavam, conforme a infração mais coisa, o gajo ia para a redonda. Eu nunca, no meu tempo, eu nunca assisti a nenhum que fosse para a redonda. Eles falavam muito na redonda, mas tinha sido antes. Até diziam que os punham lá nus. Isto diziam, não posso afirmar porque não assistia a nada dessas coisas. E o que é a redonda? A redonda era uma prisão, sem nada. Parece-me que nem colchão tinha. Diziam, eu estou a dizer aquilo que eu ouvia. E era aí que os tipos eram castigados. O que ia para a redonda estava lá, mas também não estavam lá muitos dias. Aquilo. E era às escuras, não é? Era tudo. Não tinha luz, não tinha uma cadeira, não tinha um colchão. Não. Isto era. E tinha uma sanita ou não? Hã? Nem sanita tinha? Não devia ter nada. Eles diziam que eles gritavam de vez em quando, que os ouviam lá a gritar a rasca. Mas isto já não é do meu tempo. Para estar. Mas se eu estou a dizer aquilo que eu ouvia dizer. Não, no meu tempo não havia já nada disso. No seu tempo, quais eram os castigos? Os castigos. Não havia castigos. Não havia castigos porque, é como lhe digo, o chefe deles encobria-os. Eles fizessem o que fizessem, eles estavam sempre encobertos. Pronto. Não havia lá castigo já. Agora, no meu tempo, agora o que se passou anteriormente não posso fazer o juízo. A gente é que às vezes ouve o que faziam, o que não faziam, mas